Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a apresentação pessoal do profissional de enfermagem. Eu sou a professora Raquel Machado Borges, enfermeira. Você pode me seguir no Beija-Flor Raquel. Lá nós teremos muitas dicas de enfermagem para vocês. Então, quando a gente fala sobre a imagem da enfermagem, nós estamos falando sobre diversos aspectos que a gente deve considerar, principalmente em correlação aos aspectos históricos. A enfermagem ela foi trabalhada, ela foi aceita de uma forma diferente de algumas profissões, e ela até hoje segue um estigma que a gente precisa estar trabalhando para a gente conseguir que a enfermagem seja olhada de uma outra forma. Nós vamos observar a questão dos aspectos econômicos, que também é algo que chama a atenção em relação às questões da enfermagem, e os aspectos culturais, que a enfermagem, ela ao longo do tempo, ela foi extremamente discriminada por essa parte. Então, a enfermagem moderna do século XIX, ela tem se destacado com base nos rigores técnicos e científicos. Então, a enfermagem deixou de ser algo empírico, observando apenas os seus arredores, para, de repente, estar trabalhando a observação imediata do paciente de forma a levar para o paciente uma melhor sistematização da assistência de enfermagem e, de repente, isso ter uma abrangência maior para melhorar o processo de saúde e doença. Afastar a imagem das enfermeiras leigas e profanas, ou seja, nós temos até hoje o estigma de que toda enfermeira ela tem o seu lado de não aceitação da população, não aceitação das pessoas. Por quê? Porque a enfermagem, há muitos anos atrás, ela era vista como pessoas que estivessem fazendo qualquer coisa ou que tivesse qualquer ideologia e estariam sendo levados para as unidades, quer seja hospitalar, quer seja qualquer unidade, exatamente para estar trabalhando com esses pacientes. Então, se a gente encontrasse na rua uma prostituta, se a gente encontrasse na rua uma pessoa que não tivesse uma ideologia e a gente dissesse assim, vamos trabalhar essa pessoa para ela ser uma enfermeira, ela viraria uma enfermeira. Então, a gente precisa tirar esse estigma de que a enfermagem está sempre voltada às coisas ruins, né? As pessoas mal vistas, as pessoas mal vestidas, as pessoas de uma índole não muito boa. Então, precisamos ver a questão da conduta moral dos alunos da enfermagem, exatamente porque a gente precisa, desde a enfermagem moderna, estar trazendo essa formação ideológica de que a enfermagem precisa ter condutas boas e trabalhar de forma adequada com o paciente. A imagem da enfermeira como anjo branco, abnegada, submissa, intocável e sagrada cristã, ela já não é mais utilizada no nosso meio, na enfermagem dos dias atuais. Então, a enfermagem ela precisa voltar no tempo e agregar alguns valores para a gente poder conseguir que a enfermagem seja vista como uma profissão de decência, uma profissão que dá bons frutos, uma profissão que faz com que o paciente ele saia da sua gravidade. A feminilização da profissão fez com que as pessoas da comunidade achassem que a profissão da enfermagem é exclusivamente feminina. E a gente precisa tirar esse estigma. Todo mundo pode ser um bom profissional de enfermagem, contanto que ele se adeque
a formação. Então, a enfermagem no Brasil, ela teve uma situação bem peculiar, porque no período colonial, as mulheres, elas eram levadas a trabalhar com o paciente doente. E essas mulheres poderiam ser escravas, poderiam ser religiosas, poderiam ser prostitutas, poderiam ser mulheres de qualquer conduta. E o que aconteceu? Como era para tratar de pessoas que tinham advindo de um país estrangeiro, que também não tinha uma certa coerência, a enfermagem começou a ser banalizada. Então, para isso, nós estamos aqui para realmente reavivar que a enfermagem, ela é usufruto de muita paciência, de muita tranquilidade, de um cientificismo. Nós, como enfermeiros, precisamos trabalhar na realização de um curativo, por exemplo, em excelência. E para que a gente faça isso, a gente precisa estudar e precisamos estudar muito. Então, no século XX, a enfermagem era exercida por homens e mulheres, havia uma predominância feminina, qualidade e habilidades inatas à mulher, quer dizer, a mulher mais tranquila, a mulher mais observadora, a mulher mais perspicaz em relação ao cuidado com o paciente. Existia uma divisão sexual do trabalho, quer dizer, até hoje a gente ainda observa que algumas áreas tratam as mulheres como se fossem algo submisso, e enquanto que as mulheres, elas são extremamente inteligentes e precisam entender isso e precisam englobar essa necessidade de saber mais e de tratar o paciente com uma clareza melhor. O silêncio imposto pela sociedade machista da época ao sexo feminino fez com que nós, mulheres, e como a maioria da enfermagem era do sexo feminino, as mulheres começaram a ficar submissas dentro das unidades hospitalares. E nós estamos hoje tentando fazer esse resgate. Como é que a gente está tentando hoje fazer esse resgate? Fazendo com que as pessoas observem que a enfermagem, ela estuda para estar trabalhando com diversas potencialidades ou fatalidades da vida dos indivíduos. A enfermagem na atualidade, a imagem de qualquer categoria profissional na imprensa corresponde à imagem da categoria na sociedade, e sua reafirmação pelos meios de comunicação de massa perpetua sua fixação. Compreender como este processo ocorre propicia as condições necessárias para interferir na realidade. Então, segundo esses autores, a enfermagem, ela ainda é uma produção mal vista. É por isso que a enfermagem precisa ter uma postura de decência dentro das unidades hospitalares para que a gente possa estar tomando posse do nosso real lugar dentro da área da saúde. E o marketing pessoal, segundo Mário Persona, vai ter a necessidade de revalorizar as capacidades e competências dos indivíduos, instituições e profissão. O marketing pessoal é um conjunto de ações e atitudes que você adota com uma finalidade de revelar o que você tem de melhor para o mercado. É por isso que a equipe de enfermagem, ela tem que chegar na unidade hospitalar bem vestida, bem limpa, bem arrumada, bem alinhada, bem organizada, os cabelos presos no gorro, utilizando máscara de forma adequada. Por quê? Porque o marketing pessoal da equipe de enfermagem é exatamente aquilo que o paciente vê naquele primeiro momento. Então, ou ele vai conseguir fazer com que a enfermagem seja vista de uma forma respeitosa, ou então seja vista de uma forma
como se fosse um profissional qualquer que estivesse lidando na área da saúde. Então, qual é a importância do marketing pessoal da enfermagem? É exatamente a promoção pessoal de modo a alcançar o sucesso profissional. Então, eu só tenho uma supervalorização do meu trabalho a partir do momento que eu começo a mostrar que eu tenho sucesso e, ao mesmo tempo, que eu me valorizo como profissional. A valorização e a desvalorização da imagem do profissional é muito séria. Às vezes, a gente vai estar lidando com pessoas que não sabem a importância da enfermagem dentro de toda a área da saúde. Contribuir para a melhor assistência ao paciente. Então, a partir do momento que o paciente te vê como um profissional competente, tudo vai melhorar nesse paciente. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter um cuidado adequado por um profissional bem estruturado. E a autorrealização na profissão, ela se dá a partir do momento que você percebe que você consegue fazer as coisas com muita clareza. Os aspectos que contribuem para a desvalorização da imagem profissional do enfermeiro é a história da profissão no imaginário coletivo. Então, a gente precisa tirar essa ideologia que a enfermagem é 100% pessoas que não têm responsabilidade ou pessoas de índole duvidosa. O estereótipo criado pela mídia, que é a visão distorcida da realidade da profissão. Então, a gente está demonstrando que a enfermagem ela é necessária no âmbito hospitalar. A falta de reconhecimento da cientificidade da enfermagem, por isso que precisamos estudar e mostrar que a gente está falando o que a gente sabe, o que a gente estudou, e a gente está fazendo essa interação paciente, patologia, meio ambiente e todo o restante. Os comportamentos inadequados, ou seja, os relacionamentos interpessoais da enfermagem, eles têm que começar a ser abolidos, principalmente diante das unidades hospitalares, diante de algumas situações, para a gente poder voltar a ser uma profissão de dignidade. E a sobrecarga de trabalho que faz com que a enfermagem ande de qualquer jeito dentro das unidades hospitalares. O que precisamos trabalhar para melhorar a nossa imagem? Essa estratégia de marketing para que a enfermagem seja vista como uma profissão de extrema relevância, é necessário a gente melhorar a nossa imagem, é necessário a gente melhorar a postura, o conhecimento. Esse conhecimento vai desde o conhecimento científico até conhecimentos mais abrangentes, a nossa aparência. Nós precisamos melhorar nossos cabelos, nossas unhas, nossa rouparia, o nosso uniforme, que é a nossa porta de entrada para a unidade hospitalar. O respeito pessoal, precisamos fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa de respeito, e a nossa atitude diante de outros profissionais e de outros pacientes. Quais são os nossos objetivos quando trabalhamos o nosso marketing? É o reconhecimento da profissão como ciência crítica e reflexiva, a valorização da imagem profissional, a promoção pessoal de modo a alcançar o sucesso. Isso é importantíssimo, a gente saber que nós somos valorizados aqui dentro da unidade hospitalar e lá fora, e a autorrealização profissional e pessoal. E isso tudo vai fazer com que a enfermagem seja vista como uma profissão de sucesso. Então, segundo o autor, ele diz que você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Então, a primeira impressão é a que fica. Então, por isso que a gente tem que já adentrar as unidades vestida com comportamento e com habilidades adequadas.